Sim. Pronto, pode falar, Maria Cristina. Quando eu comecei a ler o texto, eu achei interessante quando ele fala quando ela fala de um lugar como se lembrasse, recordasse de Macondo, né? Porque eu li Os 100 Anos de Solidão, né? Que bom. E quando ela cita o fato de as pessoas, os adultos, né? Não tanto os adultos estarem daquele lugar, né? Que parece-me que ficava ali no Caribe, né? E as pessoas daquele lugar falando sobre o que ocorreu com aquele povo, né? Que as pessoas foram pessoas que eles supostamente achavam que fizeram parte de uma guerrilha ou incentivaram a guerrilha, eles assassinavam, né? Então, eu me lembrei de um trecho do 100 Anos de Solidão, que um dos filhos do José Arcádio Buendia, ele se lembra de uma passagem, ele fala de uma passagem, né, que ocorreu lá em Macondo, onde uma indústria americana foi para Macondo e foi produzir bananas, né? E como começou a haver incitação da população com relação às questões trabalhistas, de repente essa população também foi exterminada, né? Então, quando eu faço a leitura desse texto, e é gozado que o José Arcádio ele viu no trem os corpos, né? Os corpos e todos esses corpos sendo atirados ao mar, né? Só que quando ele volta para Macondo, é como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então, era como se as pessoas diziam, quando ele falava que aconteceu isso e aquilo, eles diziam que não havia acontecido nada. Parece-me como se tivesse apagado da memória deles, né? E, ao contrário, nesse texto, quando fala sobre a escuridão, os adultos, eles falam do seu sentimento, as mulheres, os homens falam do que aconteceu, as mulheres falam o que elas fizeram para livrar as crianças daquele sofrimento, entendeu? Para livrar elas, talvez, da morte, né? E eles, nesses encontros, eles falavam das suas angústias. Aí a autora fala, mas e as crianças? Vocês ouviram as crianças? Nós, não, elas eram muito pequenas, elas não entendem, né? Então, ela fala que, através do que eu entendi, que através dos textos da literatura infantil, as crianças, como se diz, ela diz assim, que ela não tem mais medo da dor das crianças, porque através do texto da literatura infantil, ela consegue tocar nas crianças aquilo que os adultos tentam ignorar, de certa forma, né? Então, ela consegue, ela diz que, quando ela diz que ela não tem mais medo, porque ela consegue, ela se encontra e encontra também, sente a dor das crianças, entendeu? Quando ela começa a narrar as histórias, né? Que tocam justamente nesses pontos de sofrimento, né? Muito obrigada, Maria Cristina. Eu não sei se é isso exatamente, né? Uhum. Não Sim, é, você tocou numa questão central, né? Que é diante da barbárie, o que se faz? Né? Finge que nada está acontecendo. Nada está acontecendo, né? Ou é capaz de falar sobre isso, né? Ou não é capaz de falar sobre isso. Ou se não fala, mas eles acham que as crianças não sentiram nada, né? Eles acham que E isso é nada muito aconteceu. comum ainda hoje em dia, né? Obrigada. Eu queria escutar uma outra pessoa reverberando aí o que a Maria Cristina trouxe, né?
Eu posso falar. Então vai, pode falar. Não, eu ia falar exatamente essa frase, que eu não havia... Quer dizer, não. Quando ela começa o texto falando, né? Eu perdi o medo da dor das crianças. Você sabe que eu custei a entender? Primeiro porque começa com essa frase, né? Mas depois ela foi a coisa mais importante, eu acho, que desse texto para mim, porque é muito sério, porque a gente sofre com esse medo da dor da criança nas situações mais nem tão dramática quanto essa que ela estava enfrentando, que aquelas crianças estavam enfrentando, mas aí eu senti mesmo, né? Poxa, várias situações que você passa, que você fica com medo da dor da criança, e você evita, você que está evitando entrar em contato com aquela dor. E o quanto que esses adultos também são crianças em desamparo, que também Sim. não receberam essa educação, né? Eu acho que nessa situação, esses pais estão passando pela situação. Não é algo que a criança está passando e você se aproxima e abre um espaço para ela lidar, para falar. Não, eles estão sentindo uma dor horrorosa. É difícil mesmo, né? Mas perder o medo da dor da criança, eu achei fascinante isso depois para mim. Eu fiquei multiplicando essa ideia em outros. Pois é, e tem um trecho, está na página 85, que ela cita Toni Morrison. Em algumas sociedades, há pessoas cujo trabalho é recordar. Então, falando disso, né, da capacidade de ativar essa memória e de dar o continente das palavras, né, que se possa falar. Não é falar para os outros, é falar entre eles mesmos. E repetir, como pedem as crianças, né? Fale, Lola. Na página 92, ela fala também que a criança tem a memória da dor, mas tem também a desmemória. Elas vão sempre em frente, porque precisam esquecer para recompor-se e avançar. Porque a criança, no mesmo momento que ela está sofrendo, está com dor, aí daqui a pouco ela já esquece, já vai brincar, depois faz outra coisa, depois volta a dor. E isso para complementar essa questão da criança. É lindo isso, né? Eu quero ressaltar, pelo que a Lola falou, também achei uma das partes mais bonitas do texto, já usei muito até aqui no consultório. Está na 89, ela fala assim: porque com as crianças, mesmo em circunstâncias muito difíceis, sempre há espaço para rir, para o humor e para o disparate. Essa aprendizagem é que podemos chamar de colateral. Eu devo também à literatura para crianças, essa viagem ao coração da infância, que se faz quando se descobre Pipi Meia Longa, Max, Matilda, ou muito, muito antes. Então, esse efeito colateral, né? Que é de reconhecer a dor, mas também dessa capacidade de retomar a vida, né? Diga, Yara. Tem muita coisa que chama atenção, entre elas essa relação mesmo do adulto com a criança, né? E lendo o livro no decorrer, no começo, ela vai comentar sobre, antes de vir de uma forma geral a situação da Colômbia, sobre o filho dela, que ela se sentiu meio impotente, porque ela trabalhava tanto, né, com todo mundo, com as crianças tal, e foi um desafio que o filho menor ele não gostava de ler, ele era mais rebelde e tudo. E ela foi insistente na leitura constante, como Sherazade, que ela cita muito Sherazade, né? Acho que principalmente por causa da paciência e a constância que Sherazade teve ao contar as histórias. E ela, com o filho dela, ela cita Sherazade, depois mais para frente, até quando a gente está na página, 86, né? Ela vai falar também da Sherazade. E justamente isso, né? Eu acho que pela paciência e a constância, que inclusive a escola disse que não adiantava mais ela trabalhar desse jeito com o filho dela, mas ela não abriu mão.
E ela continuou lá, né, trabalhando com as histórias. E depois ela conta momentos que ele se afastou, depois ele se aproxima de literaturas diversas, e ela sempre permitindo que ele fizesse a leitura dele, né, não só obrigando que ele lesse os textos que ela achava interessante, né? E você vê na página 86, né, que ela vai falar da Sherazade também, né? Tratando de buscar palavras para falar coisas indizíveis, né? Para abrir caminhos. E ela cita a árvore vermelha no encontro com a alma, no encontro com a pessoa, que foi um livro que você cita no curso que nós fizemos. Maravilhoso, é. Eu também fiquei super feliz. E as imagens são muito fortes desse livro, né? Ela fala aqui, eu logo lembrei, eu falei, a Cris falou, e eu lembro na época que me chamou a atenção, e eu adquiri o livro, né? E aí eu gostaria só de completar, que até está ligado com o que as colegas falaram, na página 90, nossa, eu estou com uma dificuldade de enxergar, 94. Yara, só um pouquinho, antes de você já pular de página, queria só ressaltar que bonito que ela escreveu sobre a árvore vermelha, né? Ela diz assim... Sim, me chamou a atenção e eu logo lembrei de quando você falou, né, no curso, pelo menos o que eu fiz, você cita mas isso. como ela diz, ó, e foi comovente que um livro sobre uma árvore vinda de tão longe nos estivesse dando sombra e albergue nesse povoado. Lindo, né? Então vai, Yara, continue. Aqui ela vai fazer um entrelaçamento de depoimentos, inclusive da menina Ana, né, que ela chama de Ana, e eu acho interessante quando ela fala da memória, né, do desejo de lembrar e esquecer. Aí também lembrei de um livro que você usou no nosso curso, que é aquele acho que é Coisas Importantes, Sim. Que o menino queria lembrar e a mãe queria esquecer, né? E ela mostra que a criança vai e volta, né? Que ela até comenta que acho que já teve colega que citou o movimento de vai e vem entre pulsão de crescer, que é tão premente, e o ensimesmamento da perda, entre a memória da dor, mas também a desmemória. As crianças são ingratas por natureza e por aí ela desenvolve. Mas ela mostra que tem horas que a criança ela achava que tinha que tratar livros de luto, e ela leva livros sobre o luto. E ela viu que a criança não queria aquilo. Tem o nome de um livro, agora não estou lembrando aí, que ela cita da família. E ela fala assim que a criança queria ver o pai, a mãe, os irmãos, uma situação oposta. E ela comenta que isso é normal, né? Ela tentar voltar da onde ela parou. Antes da tragédia. Para antes da tragédia. Interessante isso que ela fala. Nunca tinha vontade. Eu fiquei com vontade de comprar esse livro dela, né? Não sei nem se tem do Brasil. Então, acho muito interessante isso. E só para completar, mais para não ocupar mais o tempo, mas completando com mais um parágrafo da página 90, o final, o último parágrafo. Assim, aprendi que na literatura havia um lugar onde cabiam os que se sentem excluídos, ou melhor, havia um lugar para os sentimentos excluídos. Era a possibilidade de ir e voltar do mundo real com suas exigências para o mundo imaginário. Então, mostrando como a literatura ela é empática, né? Porque, às vezes, a gente não entende o problema de todo mundo, mas, através da literatura, você acaba se aproximando da outra pessoa, né? A literatura tem empatia, né? É uma ponte. Maravilhoso isso, né? Que dá um lugar para os excluídos. Lindo. Eu também achei. Palavra, né? Para os excluídos. Obrigada, Yara. Diga, Rosane. E teu áudio? Esqueci, eu falei que eu tenho tanta coisa para falar que eu vou tentar resumir, porque esse texto assim, meio que me autorizou a muitas práticas que eu já vinha fazendo e nem sabia. Quando a gente lê teoricamente é bom, né? Porque dá uma autorizada. Dá o braço, né? Fica mais firme. Então, como eu trabalhei 30 anos no Fernandes Figueira no Hospital Infantil, eu vi muitas vezes isso, né? Uns exemplos, assim, uns casos de abuso sexual de criança, a criança não queria falar sobre isso. Apesar de que as mães ficavam na sala de espera com uma necessidade de ficar contando isso para todo mundo, que era uma coisa assim, absurda, e as crianças ficavam chateadas com isso. E a criança queria falar, às vezes, de outra coisa. Então, a gente tinha uns livros
e a criança pegava livros de diversas outras coisas, como se fosse assim ali um espaço de alívio, onde ela pudesse ler uma coisa leve e que não estava remetendo àquela história toda. E eu ficava sem saber, meu Deus, ela precisa falar, sabe, essa coisa de que a criança tem que falar da sua dor, porque a gente tem isso na psicologia, né? Porque precisa falar, precisa narrar, precisa... Mas outra coisa também que eu me Precisa lembrei respirar também, né? e quando ela fala do caso da menina, da Ana, que ela volta, ela pega um livro que mostra a criança dormindo na cama dos pais, onde ela já não tinha mais a mãe. Eu me lembrei também de um outro caso que uma criança perdeu a mãe teve um câncer e morreu, teve um irmãozinho dela nasceu, e assim que nasceu, ela morreu. E era um parente de uma amiga minha, ela me pediu se eu podia atender o pai, que estava desolado, assim, devastado. E ele era um cara super legal e tentando ser pai e mãe naquele momento que ele estava arrasado e com 2 crianças, um bebê, né? E eu, assim, fiquei com muita pena dele. E a menina, ele ficava assim, ela não quer falar da mãe. Ele ficava impressionado, porque a menina não queria falar, não perguntava, não queria falar nada. E eu me lembro que, na época, eu falei para ele, compra uns livros e deixa ela... Você vai lendo histórias para ela, do que ela escolher. Eu não sei por que eu falei isso, mas agora eu acho que eu consigo mais ou menos entender que isso deve ter feito um bem enorme, porque ajudou ele, porque ele não conseguia também muito falar do assunto, né? E estava difícil para todo mundo ali, mas ele era a única pessoa, né, que tinha ali para falar disso, né? Então eu fiquei me lembrando disso. E um último caso, assim, também que eu me lembrei muito foi de uma criança que perdeu a mãe também, estava hospitalizada lá e ela teve uma pneumonia que não tinha nenhum remédio fazia efeito. Era uma criança muito pobre que dormia na mesma cama da mãe e acabou morrendo, né? A mãe acabou morrendo e ela fez uma pneumonia e não conseguia sair. E aí, lá no Fernando Figueira, tem uns contadores de história que vão lá e eles iam lá e contavam histórias. A menina ficava desacordada, de olho fechado. E foi melhorando, a gente não sabe, tem coisas que a gente não consegue muito explicar, mas foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Então, esse texto dela, para mim, foi assim, elucidador, eu amei. Eu não vou me estender, porque tem várias histórias dessas que eu me lembrei. Rosane, muito obrigada, né, por partilhar essa tua experiência e dar uma dor no coração, porque são tantas histórias tão difíceis, né? E eu quero ressaltar da tua fala, assim, aqui no texto da Yolanda, na página 88, ela chama o treinamento adicional que ela teve para lidar com o sofrimento do outro de uma forma autodidata, né? Então, foi a partir de estar no campo, diante da necessidade, que é o que você está trazendo, né? Das situações que você atravessou, o que faz diante de tanto desamparo? E você falou, vai lendo livros, vai trazendo histórias. Não necessariamente histórias que vão tocar nessa dor, mas histórias para até exercer a transcendência, né? Tem a ver com esse colateral aí, que é tanto para a criança quanto para a gente. Eu sinto isso também em alguns pacientes, sabe? Às vezes a história é tão pesada, a situação é tão angustiante, que eu proponho. Vamos respirar um pouquinho? Deixa eu ler algo para você totalmente desviado mesmo dessa questão. A pessoa quer e ela agradece, sabe? Porque às vezes é muito pesado. E a gente está aqui falando que é importante olhar para isso, escolher palavras para dar um continente para isso, mas às vezes não, né? Às vezes como a Rosane falou, a criança não quer falar disso, quer mudar de assunto. E olha que bonito, né? Porque é uma dimensão que busca a cura, né? Que quer virar essa página. Então, vamos lá, deixa eu escutar aqui o povo. Luísa, a Carmen quer falar. Então, deixa a Luísa, a Grazi e depois a Carmen. Não, eu só queria, porque eu saí um minuto, eu quero só perguntar que livro que você falou que compraria, que vocês estavam falando de um livro que iam comprar.
É o livro que ela cita no capítulo Os Três na Cama, acho que é isso. Ah, Ela está citando. É uma cama para três. Uma cama uma para cama 3. tá, obrigada. É só isso mesmo. Tá bom, obrigada. Diga, Grazi. Não, na verdade, assim, é porque ela inicia o texto falando, eu perdi o medo da dor das crianças. E quando ela lembra da Ana, ela diz que ela não perdeu o medo da dor das crianças, né? Então, assim, é bonito porque, na verdade, ela sente ainda o que ela viveu com a Ana, né? Achei importante, quando ela traz essa reflexão, de que ela queria esse livro, Uma Cama para Três, e aí quando ela leva isso, né, para um congresso que ela foi, acho que em Bogotá, não, minto, um colóquio em Buenos Aires, e aí ela leva essa reflexão, né, ela diz que ali ela começou a entender por que ela queria isso, e era como se ela quisesse voltar ao passado, do tempo que a mãe ainda estava presente, né? E aí ela falou que é um movimento que a gente também faz, de às vezes querer voltar em algo e pensar, e se eu estivesse lá? Será que isso teria acontecido? Né? Será que não teria dado, será que teria sido diferente? E o quanto é importante, lá também, quando ela fala no início sobre a questão do encontro, que os adultos falavam, primeiro os homens falavam, e aí ela fala da importância da gente falar sobre a dor também com as crianças, né? Porque fica parecendo, eu fiquei me lembrando de muito antigamente, né? Antes do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, onde a criança não tinha muito vez, né? E que as pessoas agiam como se a criança fosse algo assim, um objeto, né? Vamos dizer assim, vou sendo até um pouco pesada, mas era como se a criança não tivesse como participar. E eu fico pensando assim, o quanto a literatura é potente para a criança ter uma maneira de falar daquilo que ela não dá conta. Quando a colega citou o exemplo das crianças que passam, né, por situações de violência, e às vezes é muito doloroso, eu tive a experiência com isso quando eu coordenei abrigo, é porque cada vez que a criança fala disso, ela está revivendo o que aconteceu com ela. Né? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Se ela já falou isso uma vez, né? Ela já, de alguma forma, já trouxe a dor dela para fora. E cada vez que ela precisa falar, é como se aquilo voltasse. Exato. Né? Então, eu penso que assim, é a gente ter esse olhar cuidadoso e sensível. E eu fico pensando que a gente sempre, de alguma maneira, sabe o que fazer, né? Eu faço muito isso quando eu preciso, às vezes, dizer algo para o meu filho sem dizer. Eu uso a literatura, sabe? Maravilhoso. Até na página 84, né, ela fala assim, as crianças têm orelhas, dizendo para os pais, né, como costumo dizer aos pais dos menorzinhos quando me falam que não sabem como lidar com a presença dos filhos, ali, ouvindo-os falar. Então, minha gente, quem mais? A Marcela. Ah, sim, fala, Laura. Então, só seguindo no que você estava falando, um pouquinho mais para frente, né? Essa possibilidade da literatura de tocar, né, nesses assuntos mais delicados, de facilitar uma expressão, né? Ela fala mais para frente que a literatura mostrava outros caminhos que não se podia controlar, o que não se dizia para as visitas, mas o que se intuía, né? Se cita essas velhas histórias que li quando era menina, é para reagir contra um lugar comum que afirma que a literatura contemporânea para crianças está descobrindo como abordar temas difíceis, porque foi sobre isso que ela sempre tratou, né? Então, assim, me preocupa muitas vezes, precisa ler para essa criança porque ela está passando esse problema, esse momento tão difícil, este livro, este tema, né? Quando, na verdade, eu acho que a capacidade incrível da criança, né, de imaginação, do simbólico, que você pode ler todos os contos maravilhosos nossos de Grimm, de Anderson, Oscar Wilde, todos os outros que vieram depois, que a criança vai estar se encontrando, vai conseguir
enfim, né? Manter um vínculo, uma relação com essas histórias, e não necessariamente, olha, precisa ler para essa criança sobre racismo, cor do cabelo. Não que não seja importante, mas eles vão estar junto com os outros, né? E não fazendo só esse corte do contemporâneo, do tema atual. Né? Eu acho que empobrece muito. Eu também né? Enfim, eu acho que é isso. Muito bem colocado, né? Cada Eu tenho um outro livro. experiência também é única, né? Da gente não Sim, ter uma sim. fórmula e colocar aquilo de uma forma Tem generalizada. o outro livro dela, A Casa Imaginária, que ela fala do Instituto, né, Espantapássaros dela, em que ela vai falando assim, como as crianças se queixam quando começam a ler bem, 6, 7 anos, que então a leitura oral para a professora virou um ato formal, né? Vira uma tarefa escolar, né? Não é verdade? E aí e eles se queixam muito, puxa, ninguém lê comigo, ninguém mais lê para mim, né? Quer dizer, a leitura não é só o que está escrito, é toda a relação, o vínculo que se faz, o aconchego, o acolhimento, né? Então, isso é muito importante. É por isso, Laura, e até ligando com o que a Rosane falou da experiência dela, se tiver oportunidade de você dar opções e deixar até que a criança escolha, né? Que ela possa ver até quando o curso era presencial, a primeira roda era assim, colocava vários títulos infantis e juvenis e deixava cada um ficar conhecendo alguns títulos, e aí era natural, a pessoa se identificava com uma história específica. Depois é que a gente ia buscar o porquê, né? Às vezes nem encontrava o porquê, porque essas linguagens, principalmente imagéticas, elas vão direto no inconsciente. O seu racional leva um tempo, né, para tentar assim, decifrar o que foi que te chamou tanta atenção naquela história. Então, quando a gente tem a possibilidade de oferecer um repertório mais variado para que a criança escolha, ela automaticamente, né, eu acho tão bonita essa dimensão que existe dentro de nós e que busca a autorregulação, que busca a saúde, que busca a regeneração. É tão bonito, né, no trabalho da Nise da Silveira, que ela foi vendo que a arte colocava essa energia restauradora em movimento. Então, essa interferência nossa é muito mais de espectadora do que de doutora de algum saber. A gente vai acompanhando, testemunhando, né, aonde é que cada um, seja adulto ou criança, se agarrou em que história. E o que é que aconteceu a partir daquilo? A gente vai testemunhando, né? A gente vai ofertando, e porque somos uma caixa preta, né? É um grande mistério. Sempre, não vai ter regra nunca. Obrigada, Laura. Fala, Cássia. Confirmando o que já ouvi. Desculpa, é verdade, a Carmen. Fale, Carmen. Pensei que fosse eu, então eu ouvi mal. É você mesmo, é que você não está com a mãozinha, mas eu já tinha até falado que era mas você. Eu não achei mãozinha aqui para botar. Não tem problema, não, é a tua vez, pode falar. Tá certo. Mas confirmando, né, tudo que já ouvi e o que li também nesse capítulo, assim, riquíssimo. E, logicamente, meu baú de memórias está aqui sempre do meu lado, abre-se. E eu fui vendo que eu fui praticando isso empiricamente, dentro de sala de aula, justamente por ver essa empatia que havia entre as crianças, e, graças a Deus, comigo também. Então, a gente tinha um papo muito direto com todas as idades. Eu dei aula para alunos retidos, então sempre tive, assim, muita tranquilidade, uma relação maravilhosa. E aí, o que eu comecei a descobrir sozinha, ou sei lá, por algum tipo de influência que eu não me apercebi, era que eu precisava fazer da sala de aula, além, né, da parte formal de estudos, um espaço de sonhar. E como é que eu fui me dar para isso?
lógico, com a literatura. Fui na bibliotecazinha da escola e a cada semana eu tirava ali uma leva de livros e deixava em sala de aula. E nós tínhamos, ao final de todos os dias, meia hora de leitura livre. Eles iam escolher o que eles quisessem. Ao final, penúltima sexta-feira de todos os meses, a gente fazia, então, uma enquete. O que vocês gostaram, quem leu o quê, quem gostou do quê, quem quer contar o quê. Aí, há um livro melhor, o mais escolhido de todos? Ok, esse é o mais escolhido? Então, na última sexta-feira do mês, a gente fazia a dramatização daquele livro. E assim era o ano inteiro, com todas as turmas. E eu fui vendo que, mesmo assim, né, empiricamente, fazendo apenas pela questão de trazer para eles a possibilidade deles visitarem outros mundos nos quais eles não tinham ido até então, ou não tinham, de repente, uma possibilidade imediata de alcançar, que, através da literatura, isso acontecia. E também fazia a Hora da História, eu li para eles Memórias de um Cabo de Vassoura, Os Meninos da Rua Paulo, todos aqueles, né, títulos mais ou menos clássicos e outros atuais também. E, com isso, eu sentia sempre a turma, a gente tinha uma sintonia, todas as turmas, não tenho o que dizer. Todas as turmas a gente tinha uma sintonia bacana. Está confirmado aqui no capítulo da Yolanda e nas falas de vocês. Isso me gratifica muito. Parabéns, Obrigada. Carmen, Obrigada. pela sua sensibilidade, né? Então, eu acredito realmente nesse caminho, como fala a Yolanda, né? Ela foi sendo forjada nesse campo de falar sobre assuntos difíceis na prática, né? De uma forma autodidata, percebendo assim a demanda, oferecendo, experimentando. Então, quantas vezes a gente faz a coisa intuitivamente, como já falou a Rosane, como já falou a Carmen, e aí dá os braços para alguém que escreve sobre a experiência dela. Então, tá vendo a importância da escrita? A gente vai reforçando certos caminhos que a gente considera que são individuais, que são intuitivos, mas, na verdade, compartilham percursos possíveis e inspiram, né? Fortalecem o campo. Por isso que, olha, mais uma vez eu convido aí para a gente escrever e fazer essa antologia com bastante conteúdo, assim, traçando com essas experiências, né? Então, vamos lá. Cássia? Adorei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Também adorei o texto e já passou um pouquinho o tema, né? A Graziela comentou sobre o nosso cuidado de não ficar retraumatizando não só as crianças, mas também casos diversos como abusos, etc. Tudo isso está num momento assim muito quentinho para mim. Ontem nós tivemos uma live na ATF, exatamente de uma pessoa falando sobre a importância de falar da sexualidade com a criança para que ela não seja abusada ou para que ela possa se manifestar. É uma pessoa de uma ONG que faz esse trabalho. E eu fiquei aqui pensando que esse mês é o mês de Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio, e quantos temas tabus nós não falamos, talvez até com medo de não sabermos falar e retraumatizar, né? Mas vocês já notaram o quanto temas tabus têm caído? Estamos falando sobre racismo, estamos falando sobre gênero, sobre sexualidade. E aí, fiquei pensando, hoje de manhã tive uma botica com você, né, Cris, lá no time, e uma coisa que eu estou me lembrando até agora é que, você disse, é preciso fazer a costura do que está acontecendo de bom enquanto eu estou em momentos difíceis e de sofrimento. E aí, talvez,
aquela fala dela de que eles precisavam falar e falar e falar para eles mesmos, tenha também esse papel, não só de retraumatizar, mas dependendo de como seja feito, de construir também o que aconteceu de bom de lá para cá, o que está acontecendo de bom agora com essas crianças crescendo, né? Enfim, tudo isso junto e misturado. Desculpa, gente, não sei se foi muito clara. Não, deixa. Mas é interessante, né? Que às vezes a gente começa a falar, a gente vai se escutando e até a ideia vai tomando outro rumo. Então, fiquem à vontade. A gente está aqui em casa, entre nós mesmos, para aprender. Te agradeço, Cássia. E você falando, engraçado, que me visitou uma lembrança daquele A Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim, né? Porque tem sempre essa discussão que o livro não pode falar de bruxa, não pode falar de lobo mau, né? Essa coisa politicamente correta que, infelizmente, ainda nos assombra. E lá ele fala isso, né? Seria até interessante eu pegar e ler literalmente que a vida real está cheia de bruxa e de lobo mau e de coisas difíceis. Então, se você só oferece histórias pasteurizadas, a criança fica à deriva. Ela não sabe que existe isso, que isso é um perigo, né? Então, que é necessário que as histórias tenham esses elementos para uma organização interior de reconhecimento, né? Você falou do tema da sexualidade infantil, da prevenção de abuso. Tem aí a Andrea Taubman, né, que faz uma militância espetacular, né, porque tem o Não Me Toca Seu Boboca, está prestando um grande serviço para que as crianças possam identificar o que é aceitável e o que não é. E são orientadas a buscar um adulto que as possa ajudar, porque, gente, é assustador, né, a quantidade de abuso que existe. Então, é preciso falar. Mas é essa beleza da literatura, né? Fala de uma forma lúdica, fala de uma forma estética, que é um colo, né? É um carinho, apesar de estar falando de um espinho. Obrigada, Cássia. Diga, Yara. É interessante com tudo que nós estamos falando, né? Como é assim incrível que o governo ainda não aceite a biblioterapia como uma forma de tratamento. Porque você vê, quando a gente fala em Setembro Amarelo, em suicídio, e normalmente a pessoa que tem aquela ideia suicida, no momento ela acha que ela não tem saída, né? E você, através dos livros, a pessoa... É por isso que é importante também uma literatura diversificada, né, para você dar, porque cada pessoa, ela reverbera de uma forma diferente, e ela pode, ou uma pessoa, num determinado momento, outra lendo outro livro, ter catarse, né? Mas não é todo mundo na mesma história, no mesmo livro. Então, precisa ter essas diversificações. E a questão que você está citando, né, dos contos de fada, é bem lembrado, porque quando a gente fala de uma história para trabalhar, precisa haver adaptação também, né, Cris? Hoje tem muita adaptação ruim, mas os verdadeiros, né, os que se baseiam na história original, tem toda uma jornada de herói, porque aqueles, normalmente, eles passam por momentos dificílimos. Até como ela cita aqui, por exemplo, ela cita o Patinho Feio. O Patinho Feio que está completamente fora da família, né, tal. E quanta coisa dá para trabalhar no Patinho Feio, até que ele consegue se encontrar, ver que ele era um cisne e tal. E outras histórias, né, João e Maria, trabalhar a rejeição e várias outras histórias que nós temos. Todos eles passam por etapas terríveis, né? Exato. Madrasta, momentos ruins, né? E isso tudo dá para elaborar o sentimento. A criança elabora o sentimento. E o Bruno Bettelheim, não sei se estou pronunciando talvez errado o nome dele, mas
ele fala, né, que em algum momento da vida a pessoa vai passar pelo conto de fada. Porque... E eu cheguei a ver isso em educação de adultos. Tinha adulto que pegava na sala de leitura o livro, falava, eu vou pegar isso que eu vou contar para o meu neto, sabe? Eles ficam com vergonha de falar que querem a história. Mas todo mundo, você pode ver quando fala de uma história que marcou, né? Vai citar um conto de fadas, normalmente como um texto forte que te marcou. E eu gostaria de citar a página 101, quando ele fala assim, ela, né, fala assim, a literatura pode ajudar a lidar com tantas emoções que vivem em nós desde o começo da vida e das que pouco se costuma falar com as crianças, com a ilusão adulto, segundo o qual não existe aquilo que não se nomeia. Isso aí, se você for ver, tem coisas que não se nomeia, né? Olhando até a parte da psicanálise, o real não se nomeia, não é tudo que é nomeado. E diz que os adultos fecham, às vezes, isso, né? Nesse sentido, Rosa Monteiro tem razão quando afirma que, na realidade, talvez todos nós, escritores, escrevamos para cauterizar com nossas palavras os impensáveis e os insuportáveis silêncios da infância. E aqui embaixo ela vai colocar o problema a questão desses problemas atuais que as colegas também comentaram, né? Que antes só se falava da questão de sexo, né? Quando você começava no começo, Freud, era tudo sexo e tal que falava. Os problemas principais, né? E hoje, quantos outros problemas que nós temos que enfrentar, né? Desde suicídio, anorexia, bulimia, agressões, assim, de graça, né? Inusitadas. Automutilação, né? Automutilação, são coisas assim. E também outras coisas que mudaram e que as pessoas, às vezes, não aceitam, né? Sobre morte, nascimento... Então, são temas novos que, às vezes, a gente não quer abordar, né? Não quer conversar. Tá, obrigada, Yara. Diga, Rosângela. Essa questão de traumatizar, né? Ficar retraumatizando a criança, eu acho que é muito importante a gente ter muito claro o que é se retraumatizar, né? Para mim, no meu entendimento, é quando a criança é obrigada a contar para você para matar a sua curiosidade. Então, você está obrigando ela a reviver isso. Mas ela contar pode ser uma forma dela elaborar isso, né? Aí eu vou contar uma coisa da minha criança interior. A minha mãe morreu em fevereiro e, antes disso, eu, preocupada com o Covid, eu abasteci minha biblioteca de livros falando sobre luto para criança. Né? Tem que estar preparada para o momento. Então, eu enchi, tenho muitos livros falando sobre luto. Aí a minha mãe morreu e eu tinha que contar, né, que minha mãe tinha morrido. Aí eu fui lá, olhei todos os livros, coloquei todos em cima da mesa e nenhum era suficiente para mim. Aí eu achei um livrinho muito singelo que chama Todas as Coisas Querem Ser Outra Coisa. Outras Coisas. E foi esse livro. Eu li o livro e no final eu falei, então, minha mãe virou outra coisa. Minha mãe quis virar outra coisa. Porque era isso que eu estava sentindo. A minha relação com a minha mãe virou outra coisa, né? E o que me chama muita atenção é que, quando fala assim, tem que ler um livro, tem que ler esse livro desse tema e não sei o quê, me passa muito mais a sensação que você tem que ofertar literatura e ela escolher o que ela quer, né? Se você está querendo abrir uma conversa, não você direcionar mostrando qual livro. Impor jamais. Exatamente. Mas só para fechar, que aí eu encerro. No atendimento psicoterápico, a gente oferece um livro, mas a partir da fala. É um livro que conversa com a fala que está sendo dita, e não necessariamente um livro que você vai falar, vamos falar sobre isso. Desculpa, Cris. Muito bem, desculpa não, eu que agradeço. É isso, parte da escuta. Cada escuta acorda uma suspeita, é a frase do Bartolomeu, né?
E disso que você falou, Rosângela, está lá na página 91, assim, ó, quando estamos tão tristes, não há conto que valha. É verdade, né? A gente adora o livro, a literatura, mas quando a coisa está braba, parece que não há nada, né? Então, espera um pouco. Não é essa imposição, né? É um terreno muito minado e que às vezes a gente avança e recua mais do que avançou. Então, hoje mesmo estava falando num processo terapêutico de luto, uma frase do José Castelo, que sobre os escombros a gente tem que pisar levemente. Então, é um terreno muito minado, que a gente vai espreitando oportunidades, mas vai respeitando o tempo de cada um, que é subjetivo. E nessa travessia, às vezes acontecem coisas tão bonitas, é tudo junto misturado, sabe? Parece uma frase do Guimarães Rosa: a vida é ingrata no macio de si, mas traz esperança mesmo no fel do desespero, que é no mundo é tudo misturado. E é mesmo. Então, por exemplo, vai ter um lançamento de livro aqui em Niterói, no dia 27 agora de setembro, às 18h30, aqui no Reserva Cultural, fruto de um processo de luto aqui no consultório. É um livro da Rosângela Travassos, que é aqui da Bibliofamília, ilustrações da Sandra Ronca, chama Paráguas, e é uma declaração de amor à mãe dela, Aurora. Em um processo de luto longo, dolorido, com muitos avanços e recuos, e que gerou esse livro, e que está tão bonita a vibração em torno dele, de tantas pessoas que amavam esta mulher, que se chamava Aurora. É um livro metafórico, belíssimo. E é um processo de falar, mas falar assim, respeitosamente, amorosamente, o possível, e aos poucos. Então, vamos lá. Para completar, Cris, a sua fala, porque a gente tem que pensar uma questão, né, que foi dito logo no começo, que é a nossa dificuldade de falar com a criança, de falar não só com a criança, com o outro, né? Todo mundo fala para mim, não sei, não sei o que dizer. Eu falei, porque não tem, né? Não tem o que dizer. Então, essa dificuldade da pessoa não saber o que dizer, muitas vezes ela racionaliza, fala, não quero retraumatizar a criança. Não, ela não quer entrar na questão, porque nessa questão você tem que se abrir à vulnerabilidade do outro, e aí isso te torna vulnerável. Sim, obrigada. Diga, Mariana. Boa noite, gente. É a primeira vez que eu participo. Antes de tudo, agradeço. Tenho assistido online as outras reuniões. Eu adorei ter chegado justo nesse texto que eu acabei de ler assim, aqui nos últimos momentos. Mas o que me acalentou aqui, pensando um pouco sobre esse tema da finitude, da morte, do luto, que também me é muito caro, e ouvindo as reflexões de vocês, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Como, por exemplo, já me chegou um livro para abordar essa questão da perda ou da transformação, da morte, né? Essa coisa inominável, talvez a coisa mais inominável que possa ter seja a morte, né? O maior mistério, assim, né? Algo indizível. Um livro do Bartolomeu, que hoje até me atraiu de querer assistir, A Roda, que a minha filha, com 2 anos e pouco, pegou numa livraria, e que, para mim, talvez seja um dos livros que melhor fala sobre a questão da morte, da finitude, que é o Flora. Não sei se vocês já, claro, fizeram esse tipo de É curioso, assim. que eu amo Flora e nunca associei com o processo de luto. Vou reler agora. Pois então, Cris, eu te conto que eu tive uma vivência fortíssima com isso, porque eu estava indo visitar uma amiga que estava, assim, vamos dizer, com metástase, estava num processo de finitude. A minha filha, eu querendo pegar algum livro, levar alguma coisa para ela me pegou esse livro na livraria, eu até arrepio. E eu fui ler, e esse livro, para mim, ele fala
exatamente disso, da passagem, da transformação, da natureza. Ele fala de morte para mim. E ele fala da maneira talvez mais bonita, sei lá, que eu poderia ler, né? Mas foi uma coincidência, ninguém me passou, né, dizendo, vai abordar sobre morte, sobre isso, né? E quando cheguei lá, inclusive, ela já estava em coma, mas eu li para ela mesmo em coma esse livro. Olha, diga. Não, pois é, assim, querendo não ocupar muito tempo, me lembrei de um outro que, com 20 anos, eu li, infanto-juvenil. Eu sou apaixonada por literatura infanto-juvenil, igual vocês, assim, e que hoje, agora, ouvindo vocês, me pegou, que é A Corda Bamba, da Lígia Bojunga, e que fala de morte, mas, assim, para mim, eu acho que talvez fale muito desse processo da adolescência, né? Daquela coisa de ter que reorganizar a ligação com os pais e aquele luto da infância, e que talvez, pensando e ouvindo e lendo ela, é isso, talvez a gente não tenha que pensar em dar um remédio, assim, no sentido, né, de prescrever algo que fale daquilo pelo nome, mas muito mais pelo simbólico, né? A gente não precisar abordar aquele tema, aquele sentimento exatamente com a palavra que a gente poderia estar escrevendo, né? O que está acontecendo. Porque para uma criança, a morte, essa palavra morte, diz muito pouco, né? Assim, então, sei lá, eu estou aqui refletindo com vocês, agradecida de estar junto. Nós é que agradecemos, é verdade. A primeira página do Flora, ele fala, é preciso prezar a coragem das sementes, apodrecer para inaugurar o fruto. Ele vai dizendo que na natureza é sempre assim, você tem que apodrecer para trazer o novo, né? E é curioso você falar disso, porque quem foi o meu portal para o Bartolomeu foi há 9 anos atrás, uma professora lá em Teresópolis, que estava trabalhando com crianças que tinham perdido familiares e amigos em deslizamentos de terra, e ela falou para mim, eu estou trabalhando com um livro chamado Até Passarinho Passa, do Bartolomeu, e está sendo incrível. Eu comprei esse livro, apaixonei, e aí comecei a comprar os outros, né? Então, hoje o Bartolomeu é super presente na biblioterapia, e a porta de entrada foi essa questão do luto, né? Então, obrigada. Diga, Silvia. Silvia? Algumas pessoas já estão pedindo para sair, obrigada pela presença. A Silvia não sei se vocês estão me ouvindo, porque a minha internet está instável, tá bom? Agora sim, pode falar. Agora sim, né? É porque está instável, ficou instável exatamente agora. Não, eu vou voltar, me deu vontade de voltar na frase que tanto me impactou, que é eu perdi o medo da dor das crianças, e a cada momento que eu estou ouvindo as pessoas falando, eu vou entendendo cada vez mais o porquê do impacto. E é exatamente o que está sendo dito. Se eu fico com medo da dor da criança, eu vou cuidando da minha dor, do meu medo, melhor dizendo. Maravilhoso. Quando eu me liberto dessa dor, eu estou aberto para ouvi-lo. Então, eu não sei se vai ser um livro sobre o tema, eu não sei se ele quer falar sobre aquilo, eu não sei se ele quer contar outra história, se ele quer ouvir outra história, mas se eu estou aberta para perceber, né, isso, perder o medo faz com que você esteja entregue àquela criança, madura, disponível. Né? É o que o Bartolomeu fala, entre dor verde e dor madura. Quando perde o medo de falar sobre isso, é que essa dor está madura, né? Você já é capaz, sem desmontar. Então, você está certíssima, Silvia. É um processo de primeiro trabalhar isso em você. É porque Aí está horrível de novo. Sim, mas deu para te ouvir. Deu para ouvir bem? Porque tá horrível. Volta e meia, todo mundo a tua imagem congelou e o áudio está falhando. Fora da rotação. Mas tá bom, muito obrigada. Tá ruim mesmo. Mas era isso que eu queria dizer. Tá ótimo. Diga, Val. Boa noite, gente. Vou falar bem rápido mesmo, porque muita coisa já foi dita. É só passar um pouco da experiência que eu, como professora de sala de leitura, tive, e que eu trabalhei numa época da Prefeitura do Rio de Janeiro, que o projeto era um projeto muito rico
no sentido de deixar a criança escolher realmente os livros, sem avaliação, e a gente trabalhava muito com projetos, né, ligados às questões da escola, ou então nós mesmas, da sala de leitura, que elaborávamos o projeto. E a gente leva um pouquinho da nossa prática, né, e da nossa vivência. Então, eu sempre que elaborava alguma coisa, tinha que ter alguma coisa de escrita. Até hoje eu faço isso, até de uma certa forma, no meu trabalho da biblioterapia, nem que seja uma palavra, um desenho. E eu fiz isso com crianças de várias faixas etárias. E quando a gente deixa essa questão, não só da escolha livre, né, do livro, como ela depois fazia de uma forma muito lúdica, que ela deixasse uma indicação para aquele livro, a partir da leitura dela, e que tinha um moral, né, para elas colocarem, aparecem aí muitas coisas que realmente a gente, enquanto leitor daquele livro, acha que vai ser para aquele tema ou para aquela situação, e vai aparecendo situações inusitadas a partir de livros que você nem não imaginaria para aquilo, né? Então, é só para reforçar essa liberdade da escrita, como é importante no processo independente, sistematizado ou não. E outra coisa que a gente tem que ficar muito atenta é a questão dessa passagem da infância para a adolescência, o quanto a gente, não só como professor, mas como educador em casa, a gente começa a tolir e a diminuir essa questão de oferecer a literatura. Verdade. Na escola é por conta da pressão da escola, mas em casa é por conta da pressão que a própria escola impõe, ou que a gente impõe à criança, com muitas tarefas, com muitos cursos, e aí a gente, que na realidade mais lá, né, mais terra, a gente oferece muito, a gente vai diminuindo, e aí por conta disso a gente vai, hoje em dia a gente sabe, né, eu vejo que a gente vai deixando, fechando uma porta, né, de fala para esse adolescente, talvez seja por isso que a gente tem tanto problema aí. Maravilha, Val. Você me fez lembrar aquela do Paulo Freire, né? Que o professor é aquele que, de repente, aprende alguma coisa assim, né? Exatamente. Então, é essa via de mão dupla, né? Que oferece, mas se surpreende também com as coisas. É uma retroalimentação. E uma coisa muito forte que veio com essa leitura aqui foi quando eu fiquei viúva, que eu cheguei em casa do hospital, né, que eu tive que ir lá para aquelas questões burocráticas, mas tive que ir em casa para falar com a minha filha, né, e ver se ela queria ir, né, no velório. Ela estava brincando de boneca, e aí eu contei muito rapidamente, de uma forma com as palavras que eu achei no momento, e ela só falou assim, e ela era muito ligada ao pai. Ah, meu pai morreu? Tá bom. Aí voltou e foi brincar, ela estava brincando de boneca, então ela voltou a brincar com a boneca. Né? Ela não chorou, ela não... E por muito tempo isso, né? E agora, em adulta, ela lembra muito mais do fato dela ter ido brincar de boneca do que eu falei na hora que eu comuniquei, né? Parece que ela... Foi um bloqueio que ela está levando, acho que né, para a vida mesmo, né? Ela lembra o fato dela ter ido brincar, né? Na hora que eu comuniquei. É mais ou menos isso. Gente. Obrigada pela sua partilha, Val. Diga, Grazi. Então, primeiro eu quero explicar, talvez eu não tenha me feito entender, quando eu falei de revitimizar a criança, é porque especialmente nos processos de abuso, que não existem conjunção carnal, e que a criança precisa falar disso, às vezes ela passa por mais de um profissional perguntando para ela a mesma coisa. Então, diferentemente da fala da Rosângela, que eu achei muito pertinente, no livro aqui, a Yolanda sentiu a necessidade das crianças falarem lá em Bogotá sobre a situação de violência que elas tinham vivenciado. Então, são coisas distintas. Uma coisa é a criança sentir o desejo de falar sobre a dor dela, e outra coisa é você ficar indagando ela sobre a dor dela várias vezes, né? Então, só para deixar esse ponto claro. E, assim, uma coisa que não é da parte do livro, que você colocou para a gente, mas que, na verdade, foi uma das coisas assim, que mais chamaram a minha atenção e que eu queria pedir licença para falar, que está na página 24, é onde ela fala assim, ó,
De onde terá surgido esse consenso escolar que obriga a todos a sublinhar a mesma coisa no mesmo parágrafo do conto de Chapeuzinho Vermelho? A entender rapidamente as mesmas ideias principais de Barba Azul e a olhar todas as obras pelo mesmo ponto de vista. De onde exatamente surgiu esse desprezo que a educação tem pelo subjetivo, pelo inefável, pelo que não pode ser avaliado por uma prova acadêmica? Então, aí depois ela segue na 25, né? O que não é visível, avaliável, observável, não dá pontos. O que foge da resposta esperada não vale. O que acontece fora da classe não interessa. Os processos que se concluem após o final do ano letivo, ou as descobertas que vão ocorrendo ao longo da vida, talvez graças à voz de um professor que contava histórias, sem esperar em troca mais do que expressões atentas, fascinadas ou aterrorizadas, não se qualificam. E o que não pode se avaliar a curto prazo é como se não existisse. Então, assim, para mim, essa é uma das coisas que mais me chama a atenção, porque é justamente o que a biblioterapia faz, né? Faz esse contraponto, vai de encontro a isso, né? Vai contra, porque é justamente você ir pelo subjetivo. Achei muito interessante, agora eu vou me esquecer o nome, quando a pessoa falou da Flora, que a criança escolheu o livro na prateleira. Foi a Maria Ana. As crianças são muito sábias. São elas que ensinam para a gente o caminho, né? Então, a gente, enquanto educador que está na sala, a criança diz o que ela precisa. É só a gente ter olhos sensíveis e atentos, né? E uma escuta apurada, né? Então, é só não esse atrapalhar, cuidado. né? É só também se permitir, né, Cris? Estar aberto, né? Porque a gente é um facilitador do saber e não o detentor do saber, né? Então, eu acho que a gente precisa estar aberto a isso. E aí, quando eu li esse trecho, né, a primeira vez que eu li o livro, eu me lembrei de uma frase do Rubem Alves, se eu não me engano, está na Educação dos Sentidos, que ele fala como essa coisa, quando alguém pergunta assim, mas o que o autor quis dizer? Ora, o que o autor quis dizer foi exatamente o que ele disse, né? Que não existe isso. Isso está nos Três Reis. Está nos Três Reis, até inclui no curso, né? Que a gente acusa, quando a gente pergunta isso, a gente está acusando o escritor de incompetência linguística, porque se ele quisesse escrever outra coisa, ele teria escrito essa outra coisa e não o que ele escreveu. Exatamente, exatamente. Mas ele também fala, se não é nesse livro, é em outro, que ele também fala disso. É? Mas é só para trazer, assim, né, trazer essa explicação que eu achei oportuno, e para a gente também abrir esse olhar, né, que a literatura ela não está aí para ensinar, né, para didatizar, ela está para a gente sentir, né, que está muito além. Sim. E a gente está encaminhando aqui para uma finalização, mas eu quero dar um exemplo do que você disse, que eu passei com o meu filho. Ele foi vítima de abuso numa escola e foi uma coisa grave que gerou um processo e que ele teve que contar essa história para muitas pessoas. E era uma tortura, porque a cada vez que ele precisava fazer isso, ele sofria muita coisa. Então, eu sou testemunha disso. E isso que você acabou de dizer, Grazi, dialoga muito com o Daniel Pennac, né? Como um romance que fala justamente dessa partilha, que não espera nada, de alguém que partilha um trecho amoroso sem que vá ter nota, que vá contar ponto, que vá entrar no relatório. Não, é justamente o oposto disso tudo, né? Então, o nosso campo é no campo oposto da utilidade, daquilo entrar num relatório. Não, é do campo subjetivo, né? Então, muito obrigada. A Célia até abaixou a mão. Pode falar, Célia, para a gente terminar. E tirar a foto. Só queria compartilhar o quanto que esse livro me levou também para um momento, né, da minha vida que eu trabalhei com abrigo também, né, como gestora de abrigo, né, e aqui tem um trecho, né, que ela fala, notei como aquela descontinuidade entre os fatos, o que nos motiva a contar mais de uma vez, até encontrar os fios que dão
unidade temporal e espacial à brutalidade dos eventos, né? Então, eu fiquei pensando aqui o quanto que é difícil a gente caminhar com lacunas, né? Às vezes a gente quer proteger a criança da própria história dela, né? Então, acho que a gente pensar que aquilo diz respeito a ela, né? E que não é se vamos, mas como que a gente vai contar essa história, né, para a criança. E outra coisa também é dar sustentação para essa história, né? A Cris fala de dar continente, né? Do quanto que a gente tem que ter disponibilidade, né? Porque é contar e ter disponibilidade, dar sustentação para aquilo que se conta, né? Para que a criança possa emendar os fios, né? Da própria história, né? Ter uma continuidade na dor também, né? E às vezes também eu fiquei pensando em outra coisa também, do quanto que a gente nesse intuito de proteger, a gente vai deslegitimando a força da criança, né? Da criança lidar com as coisas, porque a criança também ela consegue lidar com essas coisas, né? Eu acho que ela vai criando, né, os próprios mecanismos, né? E de lidar, de enfrentar. E vamos expandir essa criança para todas as idades, né? Porque os adultos incapazes disso, eles também têm uma história de uma criança desamparada, né? Que está num corpo adulto, mas é uma criança, né? Então, me chama a atenção esse título, né? A Luz da Escuridão. É maravilhoso, né? Obrigada, Célia. Você terminou? Tá. Só queria perguntar para... Sim, fala, Antônia. A gente está encaminhando para uma finalização. Não, tá eu bom? sei, eu dei uma olhada muito rápido no texto, foi bem corrido. Não vou falar nada do texto, não, mas muito pertinente é toda a fala de vocês. Que pena que eu cheguei muito atrasada, eu já peguei no final. Eu acho que hoje é meu último dia, infelizmente, não deu para participar de todos os eventos, mas assisti alguns lá e ainda quero assistir, porque finaliza agora em setembro. E eu desejo assim, um bom trabalho com a biblioterapia para cada um de vocês. Eu queria que você falasse rapidinho só do livro, para eu entender um pouquinho mais, a gente já conversou no privado, colocando esse momento de hoje, só para explicar, para ver se eu consigo me encaixar. Sobre a antologia? Sim. Sobre a antologia, eu vou me comunicar diretamente com você, porque eu comecei explicando isso, já está na nossa hora de finalizar. Tá bom. Ou você também pode assistir, mas eu me comunico no eu vou privado. assistir. Sim. Tá bom, Antônia. Tranquilo. Muito obrigada por Obrigada tudo, também, por suas contribuições. Vamos tirar uma foto, gente? Vamos. Quem quer sair, liga aí a câmera. Então, vamos lá, vou contar até 3, 1, 2 e tcharam! Mulheres, muito obrigada mais uma vez pela riqueza das partilhas. Lembrando que semana que vem é a primeira quarta, eu já até botei no grupo, né? Que é dia 5 de outubro. Acho que eu fechei a câmera na hora da foto. Ah, então vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, vamos outra foto. 1, 2, 3 e tcharam! Ai, que bonitinho, quem tem o livro mostrou o livro. Então, o próximo encontro vai ser uma coisa linda, maravilhosa. É uma parte da poética do devaneio do Bachelard, eu vou mandar para vocês, tá bom? Então, beijo grande, muito obrigada a todas mais uma vez. Até a próxima. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada, querida. Boa noite, Obrigada. Obrigada.